Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Guilherme Sena e eu vou falar sobre tradições alimentares brasileiras e bem-estar psicológico resgatando saberes. Vou passar por 4 pilares, sendo o primeiro a definição de tradições alimentares e saberes, o impacto no bem-estar psicológico, saberes que estão em risco, alguns exemplos, e como resgatar, sugestões de como resgatar esses saberes. Então, quando a gente fala de tradições alimentares, a gente não está falando apenas de receita. A gente está falando de um conjunto de conhecimentos que atravessam gerações e que moldam quem somos no mundo. A alimentação é um arquivo vivo. E nesse contexto, comer não é só um ato biológico, não é só a parte nutricional. É um ato de cultura, é um ato simbólico, é um ato social, é um jeito de pertencer. E esse pertencimento ele é construído pelos saberes, que são múltiplos e profundos, que envolve tudo o que acontece antes, durante e depois de uma refeição. Aqui como 2 exemplos de tradições brasileiras, eu trouxe o tacacá e o brigadeiro, que são alimentos de origem brasileira. Quando a gente parte para os saberes, temos alguns tipos de saberes. Temos o saber do cultivo e da origem dos alimentos, que abrangem conhecimento sobre sazonalidade, tempo da natureza, escolha dos melhores ingredientes, maturação, cheiro e textura. É um conhecimento que ele é passado no olhar e no tato. Temos também saberes de manejo, conservação e transformação. Aqui entram as técnicas tradicionais, como a cura da carne, as conservas, as fermentações e as defumações. São práticas que exigem clima, paciência e experiência, e que são formas de guardar comida e também uma certa forma de guardar história. Temos aqui o saber do preparo culinário, e aqui eu trouxe 2 exemplos. O preparo do acarajé e o preparo do tacacá. Nesses preparos, a gente tem o famoso no olho, o só de olhar eu já sei, o som da panela, a textura da alimentação, é cozinhar com o corpo inteiro, entendendo o que está sendo feito, não apenas com medidas exatas. Temos também alguns saberes de utensílios, que são ferramentas utilizadas na alimentação, tipo pilão, peneira, pano de café, panela de barro, forno a lenha, colher de pau. Não são apenas para fazer a comida, eles moldam o sabor e o modo de fazer. Agora, evoluindo aqui, a gente vai falar sobre o impacto no bem-estar psicológico. Cozinhar de maneira tradicional cria uma sensação de continuidade em meio a um mundo que muda o tempo todo. Então, quando a gente prepara a comida com calma, com presença, faz o corpo e a mente desacelerar, a gente está diretamente impactando o nosso bem-estar psicológico. A comida ela tem um poder enorme de chamar memórias de volta. Um cheiro familiar pode trazer um conforto imediato. E comer junto fortalece vínculos sociais, reforça a identidade coletiva e aumenta a sensação de acolhimento. E quando a gente come um alimento que nos traz uma memória afetiva boa, a gente tem exatamente a forma aqui da figura do vídeo. Uma pessoa com o olho fechado resgatando aquela memória com uma cara de felicidade muito boa. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Quando a gente fala que os saberes estão em risco, eu trouxe aqui 2 exemplos bem rápido. Primeiro, uma técnica tradicional de conservação, que é a carne de sol artesanal, que ela é feita com tempo, com clima e com conhecimento. É uma técnica muito rica para conservar o alimento, mas que ela quase não existe mais. E ela foi e ainda é substituída por uma carne de sol industrializada, que nem tem o mesmo tipo de preparo e que artificialmente é colocado esse sabor de carne de sol. Ou seja, a industrialização da alimentação faz com que algumas técnicas sejam perdidas. Um segundo exemplo
o café coado no pano. Ele é um gesto que ele exige ritmo, ele exige paciência e exige escuta. E ele exige tempo para você esquentar a água, colocar o café no pano, coar. Sobe aquele cheiro diferente do café e ele é substituído muitas vezes por um café de máquina, por um café de cápsula, que ele só te entrega uma facilidade. Ele só te entrega a utilidade daquele alimento. Ele só está pensando de você obter a energia do café de forma mais rápida. Então são saberes que estão em risco. E aqui eu trago um exemplo pessoal, que é na minha família, a gente gosta muito de bala de coco. E atualmente eu só tenho uma tia que consegue fazer a receita da bala de coco dar certo, porque tem essa etapa do puxar a bala, puxar a massa, e é necessário toda uma técnica nisso e ter um tipo de saber que é qual momento, quando puxar, quando puxar. E sem isso, eu já vi várias vezes, a massa se perde, não é possível que ela seja cortada como na segunda figura. Então, no meu exemplo, esse saber está em risco na minha família. Quando a gente fala de como resgatar esses saberes no geral, acho que uma primeira sugestão é cozinhar com pessoas mais velhas. A gente consegue muito aprender observando, ouvindo e repetindo. Porque na cozinha o ensino acontece pelo gesto, pela convivência, por repetir. E também uma segunda sugestão é preparar receitas, seja sozinho ou em família, que sigam alguma coisa escrita que tenha na sua família, que você consiga entender que técnica está sendo utilizada. Então, quando você cozinha sozinho, você cria intimidade com o alimento, você cria presença. E já quando você cozinha em família, você cria vínculos, você cria memórias, você cria continuidade. Então, são duas formas que eu enxergo aqui como boas oportunidades para resgatar, para aprender os saberes que podem estar sendo perdidos ao longo do tempo, que são perdidos ao longo do tempo. Dessa forma, a gente consegue fazer resgates com pequenas práticas, seja cozinhando, seja fazendo o preparo do alimento. Então são gestos pequenos que acabam recuperando grandes, criando e recuperando grandes memórias. E até na imagem anterior da receita é registrar essas receitas com um caderno à mão mesmo, documentar aquele saber antes que ele desapareça. Porque dessa forma você consegue criar um tempo para comida. E você consegue criar momentos de presença. Porque dessa forma resgatar os saberes, ele é resgatar o pertencimento. Então, quando a gente fala de recuperar um saber culinário, a gente não está apenas repetindo uma técnica antiga, a gente está se reconectando com quem a gente é, com a nossa história e com as pessoas que fazem parte da nossa vida. As tradições alimentares não são relíquias do passado, são caminhos para o nosso bem-estar emocional no presente. E cada prato, cada gesto, cada receita, cada um é uma forma de continuar uma história que começou muito antes da gente. Então, quando a gente fala de resgatar saberes, ele é cuidar de quem somos e de quem amamos. Obrigado.